Olá, paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva. Hoje o foco na lição é sobre a ordenança bíblica para buscar a paz e fazer o bem. Ações com poder transformador nas atitudes da própria pessoa e daquelas que estão ao seu redor. Ao se buscar a paz, a pessoa ela promove a harmonia e concórdia em meio ao caos e à divisão, nutrindo relacionamentos saudáveis e sustentáveis ao se construir ponte de entendimentos. Ao fazer o bem, a pessoa planta semente de bondade e compaixão que geram fruto de esperança e inspiração para uma transformação agregadora e positiva. Deixa aí suas interações no canal, são elas que reforçam a relevância do conteúdo desse vídeo e o impulsiona a alcançar muitas outras pessoas. Compartilhe aí o vídeo nas suas redes sociais, confira se você está inscrito, se continua inscrito no canal, se inscreva ou reinscreva, acione o sininho para você receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. Que Deus te cubra com toda a sorte de bênçãos. O texto áureo da reflexão bíblica de hoje está em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Na verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira, ele afirma que o autêntico discípulo de Cristo também deve ser conhecido por ser um promotor de paz e estar sempre procurando fazer o bem. O texto de referência é Romanos capítulo 12, versículos 18 a 21, onde Paulo reforça a importância da iniciativa pessoal em promover ações pacíficas no ambiente que a pessoa estiver inserida, contribuindo para relacionamentos saudáveis e sustentáveis, tendo em vista aí estar em harmonia com os propósitos de Deus. Ser discípulo de Cristo exige um padrão de vida diferenciado, pautado em princípios eternos que foram vivenciados por Jesus em seu ministério terreno e que devem nortear a vida de cada cristão. Jesus ele sempre empreendeu ações para promover a paz nos ambientes nos quais ele esteve inserido, sempre fez o bem a todos que o procurou e à humanidade em geral, mesmo em meio às incompreensões, às perseguições, às injúrias, às pressões políticas, sociais e religiosas, às injustiças e as aflições sofridas. Esse deve ser o mesmo padrão a ser vivenciado por seus discípulos. O termo shalom em hebraico e eirene no grego, traduzidos para a língua portuguesa por paz, traz a ideia central da ação de promover o bem-estar, concordância, harmonia e reconciliação. A orientação de Jesus para que seus discípulos inserissem o termo paz na saudação de cumprimento às pessoas revela a necessidade do cristão ele verbalizar, proferindo palavras que promovam o bem-estar às pessoas com quem interagir no seu dia a dia. O próprio Jesus, diante dos seus discípulos, um tanto quanto confusos e sem entender as suas declarações quanto à sua partida e à chegada do Consolador, Jesus ele se utilizou da verbalização para promover o bem-estar no coração dos discípulos e no ambiente no qual eles estavam reunidos, prometendo deixar a eles a sua paz, que é infinitamente superior à paz que é oferecida pelo sistema mundano pecaminoso. A orientação bíblica é para que se procure ter paz com todos os homens, com todas as pessoas. Como Deus ele nunca exige algo que ultrapasse os limites humanos, o texto bíblico ele deixa claro que essa ordem é no que depender de cada pessoa, ou seja, a pessoa ela deve fazer o que estiver ao seu alcance para promover a paz. A única exceção é se a paz buscada, oferecida ou exigida comprometer a integridade cristã por ferir princípios morais e éticos instituídos por Deus. Entre ter a paz com o sistema mundano ou com quem se adeque ao sistema mundano e ter paz com Deus, a única atitude sábia e altamente promissora é manter a paz com Deus. Entre as atitudes que promovem a paz estão nunca falar mal das pessoas, independentemente de quem elas sejam, evitar enfrentamentos desnecessários ou insanos, nunca invadir a privacidade ou a intimidade das pessoas, honrar o compromisso assumido, inclusive no que se refere a questões financeiras, falar somente após pensar, após avaliar as possíveis consequências do que se pretende falar, estar ciente de que cada ação gera uma reação boa ou ruim, com consequências inevitáveis. Evitar a todo custo se enveredar por contendas. Mesmo os casos em que ocorrer aí desavenças acentuadas, se uma das partes deixar de responder agressivamente às provocações,
as coisas elas se apaziguam com maior facilidade. Como bem diz o ditado popular, se um não quer, dois não brigam. É impossível se ter o controle da conduta e das reações das outras pessoas. Isso é verdade. No entanto, a origem das desavenças e os desfechos trágicos dessas desavenças nunca deve vir de um discípulo de Cristo. A paz interior ela é um pré-requisito para a paz exterior. Uma pessoa em desarmonia com ela mesma e sem que a sua alma ela tenha paz com Deus, uma pessoa desequilibrada emocionalmente, ela é incapaz de experimentar e promover paz onde e com quem se relacionar. Tendo em vista que Jesus ele é o príncipe da paz, estar em Cristo é a condição ideal para a pessoa ter paz interior e promover paz exterior. Uma pessoa que desfruta de paz de espírito, ela consegue o equilíbrio emocional necessário para denotar serenidade, equilíbrio, tranquilidade, mansidão, domínio próprio, sanidade, resiliência e sabedoria para lidar e resolver situações complexas, mesmo sob forte pressão. É o que tiver aí internalizado no interior da pessoa, enraizado e cristalizado, que vai nortear as suas ações e reações. Internalização de amargura, rancor, ódio, tristeza e descontentamento faz com que a pessoa ela se transforme em um caldeirão fervente que, ao transbordar, provocará queimaduras profundas em quem estiver por perto. Cada pessoa deve cuidar do seu bem-estar pessoal por meio da busca da ajuda do Espírito Santo de Deus, cujo fruto fará com que a pessoa ela seja uma promotora da paz, uma geradora de ações benéficas a quem estiver à sua volta. A oração, a leitura bíblica e o ato de cultuar ao Senhor de forma contínua e resiliente são importantes ferramentas para se conseguir paz interior e promover paz exterior. A verdadeira paz, ela só vem de Deus, pois Deus ele é o único ser autossuficiente para conceder paz permanente ao coração humano e habilitar o coração humano a promover a verdadeira paz às outras pessoas. Observando o que Deus falou a Jó a respeito de si mesmo, se utilizando de uma linguagem figurada, que na presença dele até a tristeza salta de prazer, pode-se afirmar que a presença abençoadora de Deus na vida de uma pessoa faz com que os piores momentos, os piores ambientes, as piores tempestades sejam transformadas, gerando experiências extremamente enriquecedoras. Foi exatamente a paz de Deus no coração do velho apóstolo Paulo que o levou a bradar em alto e bom som que, apesar das piores adversidades experimentadas, Paulo ele podia conviver bem, se manter equilibrado, superar, sobreviver física e espiritualmente em quaisquer situações, fossem elas desfavoráveis ou não. O pastor Fernando Viana, ao comentar sobre a oferta, o sacrifício pacífico, ele diz que quando o sangue do animal sacrificado ele era derramado, Deus e também a pessoa que ofereceu o sacrifício podiam estar em feliz e pacífica comunhão. É exatamente esse tipo de paz que Jesus ele veio trazer e promover, por isso essa paz só é encontrada e desfrutada plenamente no reino de Deus. Como fruto do Espírito, a paz ela representa o reino de Deus integrado à vida do cristão, pois o reino de Deus é paz e Jesus é o príncipe da paz. Além de a paz ter uma forte relação com a santidade, pois sem santidade é impossível ter paz com Deus e estar integrado ao seu reino, o vínculo da paz promove a unidade do cristão com o Espírito Santo, dando aí sobrevida e também solidez na unidade da igreja e da família. No que depender da pessoa, no que depender de um cristão ou uma cristã genuína, precisa ter, manter e promover a paz de Deus consigo mesmo, com Deus, entre os irmãos e irmãs na fé, na família e entre os familiares, com quem preside sobre si no temor do Senhor, na igreja onde está afiliada e cultua ao Senhor, bem como com a sociedade em geral. É importante que se diga que para ter paz, manter e promover a paz, é preciso suportar uns aos outros no temor do Senhor. É impossível ser ministro do Evangelho, ser um representante do reino de Deus na terra, sem cultivar a paz com as outras pessoas. O desejo de Deus para seus servos ele está explícito na fala de Paulo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, onde diz: Quero, pois, que os homens orem em todo o tempo, levantando mãos santas, sem ira nem contenda.
Só pode oferecer a paz do Senhor quem tem essa paz arraigada no coração. Para que a paz ela seja estabelecida no coração humano e no ambiente que ele estiver inserido, o princípio básico é a obediência do ser humano a Deus. Os 3 pilares da paz são, em primeiro lugar, a união. Além de a união gerar força, a união é a única capaz de juntar as forças e capacitar as pessoas a puxarem para um mesmo rumo, para o mesmo propósito previamente definido. O segundo pilar é a comunhão, que condiciona, que habilita as pessoas a terem tudo em comum, reunirem-se no mesmo lugar, participarem das mesmas coisas sem acepção de pessoas e com o mesmo objetivo de servir e agradar a Deus. O terceiro pilar é a unidade, característica indispensável para que as pessoas tenham uma mesma fé, se comprometam na busca pelo conhecimento do Filho de Deus, se esforcem para alcançar a estatura de varão perfeito, pensem em um mesmo sentido, falem uma mesma coisa, sintam, desfrutem, ofereçam o mesmo amor e trabalhem em prol dos mesmos objetivos. Estes 3 pilares eliminam as diferenças sem apagar ou ofuscar as personalidades individuais, promovem convivências pacíficas, sem brigas ou enfrentamentos, capacita a pessoa a reconhecer, respeitar e valorizar as personalidades, as habilidades, as competências, os talentos e os dons das pessoas. A pessoa consegue entender e conviver pacificamente com o fato que Deus usa cada pessoa com suas características pessoais, quando, onde, como Ele quiser e na forma que Ele quiser. Tudo aí em harmonia com o que está em Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 5, que diz: nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O cristão é chamado para ser promotor da paz. Quaisquer pessoas que recuse esse chamado divino, automaticamente está recusando se adequar aos propósitos de Deus. Portanto, sem nenhuma condição de serem cristãs autênticas. Uma pessoa que é promotora de paz, ela nunca joga lenha, álcool ou gasolina em fogueiras de contendas, de rebeliões, de descontentamento, de ira, de murmuração ou de qualquer outra coisa que estiver pegando fogo. No Sermão do Monte, Jesus foi explícito em dizer que os pacificadores são pessoas bem-aventuradas. Quem de fato é cristão ou cristã genuína, além de fugir das contendas, nunca as estimulam. Pelo contrário, sempre age para aglutinar, agregar, para promover a unidade. Isto porque quem aceita o chamado divino para promover a paz, sabe que a palavra branda, ela alivia o furor. Nunca torna o mal por mal, pelo contrário, desvia do mal, pratica o bem e desfruta dos benefícios da paz abundante. Sabe que quem conserva a paz está firmada pelo Senhor. Sabe que a paz de Deus é como um rio de bênçãos. Tem consciência de que a paz de Deus ela excede ao entendimento humano. É convicto de que somente o Senhor Deus pode abençoar o seu povo com a verdadeira paz. Da paz que está internalizada dentro de si, oferece às outras pessoas quando as encontras já no ato de cumprimentá-las. Isaías capítulo 52, versículo 7 diz: quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Para ter condições de promover e anunciar a verdadeira paz, além de aceitar o chamado divino, cada pessoa precisa se permitir ter o coração purificado pelo sangue de Jesus. Fazer o bem é uma recomendação bíblica considerada uma lei, por isso é tratado como ordenança, conforme está em Mateus capítulo 7, versículo 12 e Salmo número 37, verso 13, onde diz: portanto, tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Paulo, ele corroborando o que Jesus e o salmista disseram, ele orientou dizendo: aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé.
Comentando Gálatas 6, versículo 9, Donald Guthrie, ele diz que o apóstolo ele incluiu a si mesmo nessa recomendação, já que Paulo ele sabia que estava sujeito a se desencorajar. Paulo sabia também que o risco de semear em solo errado pode ocorrer, mas que o maior e mais sutil perigo a ser evitado é estragar um bom trabalho por causa aí do desânimo. Quando alguém se cansa e se entrega ao desânimo enquanto está fazendo algo, é porque temporariamente perdeu aí o seu senso correto de valores. Há um ditado popular que diz: fazer o bem sem olhar a quem. No entanto, as escrituras sagradas estimulam a prática do bem a todas as pessoas, mas principalmente a quem não merece. Veja, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também o mesmo? E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. A liberalidade e a misericórdia são dons dados por Deus aos seus servos e suas servas, para que, em sendo necessário, os servos e servas do Senhor possam ir além aí na prática do bem e promova glórias ao nome de Deus. Para fazer o bem, é preciso estar com a vida pautada nos princípios da palavra de Deus, que ordena que tudo o que a pessoa fizer ou deixar de fazer seja para a glória de Deus, servindo de exemplo motivador para que outras pessoas façam o mesmo. Fora dos princípios bíblicos, tudo o que a pessoa fizer ou deixar de fazer terá aí motivações pessoais escusas, egoístas, interesseiras, podendo até ser imorais. Dentro da máxima dita aí por João, de que quem faz o bem, quem age corretamente é nascido de Deus, ou seja, pertence a Deus, é filho de Deus, pode-se afirmar, com base nessa máxima, que a prática do bem é uma das características indispensáveis a quem quer ser de fato e de direito filho de Deus. Um bom exemplo bíblico é Cornélio, um homem caridoso que despertou a atenção divina para si, ao ponto de Deus ordenar Pedro a ir na casa de Cornélio, evangelizá-lo, evangelizar a sua família e os seus amigos, dando-lhes a oportunidade de se converterem a Cristo e se tornarem verdadeiros filhos de Deus. A Bíblia diz que o rosto do Senhor é contra as pessoas que praticam o mal. Nunca permita que a ausência de recompensas ou de reconhecimento humano te paralise, pois o que deixar de ser recompensado em vida será recompensado na ressurreição dos justos. E o que for recompensado em vida, não haverá recompensa na eternidade. Outra questão extremamente séria é que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Omissão, negligência, são coisas altamente reprováveis diante de Deus. Salomão, ele orienta dizendo: não detenha dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã te darei, tendo-o contigo. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Livra os que estão destinados à morte, e salva os que são levados para a matança, se o puderes retirar. Se disseres, eis que o não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará, e aquele que atenta para a tua alma não o saberá, não pagará ele ao homem conforme as suas obras? Sempre haverão pessoas precisando de uma mão amiga, e Deus as coloca na nossa frente para nos provar e ver se nós vamos responder positivamente às suas ordenanças ou não. No entanto, é preciso se frisar aqui: Deus ele sempre respeita os limites pessoais de cada um, nunca exigindo que as pessoas os extrapolem para quaisquer fins. A maior prova bíblica está na ordem de amar ao próximo como a si mesmo, e não mais do que a si mesmo. Quando for necessário que alguém ultrapasse os seus limites, suas habilidades pessoais, para fazer o bem a quem quer que seja, Deus vai capacitar essa pessoa com os dons sobrenaturais do Espírito Santo. Aí sim, a pessoa vai ter condições, habilitada e capacitada por Deus, para ultrapassar seus limites pessoais. A prática do bem, ela faz parte da essência do Evangelho, pois evangelizar, testemunhar de Jesus, é praticar o bem. No que depender de você,
tenha paz com todas as pessoas, sem ferir os princípios cristãos, pelo fato de você ser conivente com práticas pecaminosas. Entenda de uma vez por todas que você foi chamada para promover a paz e praticar o bem sem se cansar, sem esmorecer. Para que isso seja possível, esteja com a vida pautada nos princípios bíblicos. Tenha cuidado com as distrações mundanas, com a frieza espiritual, com as astutas do inimigo e com o aumento das iniquidades. Como discípulo, como discípula de Cristo, mantenha o foco nos princípios bíblicos. Cumpra de forma autêntica a sua vocação como um agente promotor de paz e que sempre persevera na prática do bem a outras pessoas, mesmo que elas sejam suas desafetas. Faça isso no poder do Espírito Santo de Deus e para a glória de Deus. Esteja aí em constante oração para que buscar a paz e fazer o bem seja uma realidade fática na sua vida. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.